como foi que nasceu a Universos? Qual foi a ideia por trás da editora? Então, a Universos, ela surgiu, acho que foi lá para 2011 que surgiu oficialmente, assim, mas antigamente existia uma empresa, que era a SJT, que era uma empresa que produzia, que na verdade formava pessoas para ser residentes médicos, né? Então começou como uma empresa de medicina. E aí um dos donos da Universos, ele tinha muita vontade de ter uma editora, e aí ele criou a Universos dentro para ser um braço da SJT. Então, inicialmente eram produzidos livros médicos, que não tinham nada a ver, não tem nada a ver com o que a gente produz hoje em dia. Não tem nada a ver, gente, livro médico. Sim, a gente tem até hoje na editora, os livros eles são, tipo, literalmente uns livros desse tamanho, grossos assim, ensinando, tipo, anticoagulantes e não sei o quê, medicina infantil e tal. E os dois donos da editora são médicos, né? Então, eles, às vezes, davam aula nesse curso, eles escreviam material, e aí tinha uma equipe lá que diagramava e tal. E aí, a Universos, ela veio para ser meio que um braço da SJT, mas que também tivesse algumas coisas criativas, porque um dos donos, ele tem uma segunda graduação em artes visuais. Então, a gente tinha livros muito diversos, livros de poesia, livros de arte, livros sobre a história LGBT. Sempre foi, desde o início, uma editora bem diversa. Isso sempre foi uma necessidade nossa de ter muitas vozes lá, falando sobre temas bem mais diversos possíveis. Então, a gente sempre teve livros muito livros de gênero, livros sobre sexualidade, desde o começo. Mas aí chegou um momento em que a SJT foi vendida para outro grupo e ficou só em Universos. E aí a gente começou a ter que se reinventar para ter livros que vendessem para um público mais geral. E foi aí que a gente virou mais uma editora com livros um pouco mais comuns, assim. Então, menos livros artísticos e mais livros para o público geral. Então, nessa época, a gente começou a publicar livros de educação, que, por exemplo, o Cérebro da Criança, o nosso livro mais vendido. E foi mais ou menos assim que começou. E ficou anos publicando só não ficção. E a gente começou a publicar ficção, quadrinhos, nos últimos 2 anos, basicamente. Então, foi assim que surgiu. Era uma editora médica, que virou uma editora de saúde, que virou uma editora de educação. E agora... E a vida foi acontecendo, ela foi capotando. A editora é que nem o TikTok seguindo tendência. Né? Exato. O que começava a rolar, a gente fazia. E quando eu entrei lá, a gente tinha acabado de começar a Universinhos, que é a editora de livro infantil, né, o nosso selo editorial. A Universinhos começou em 2020, eu entrei na Universinhos em 2020. E depois da Universinhos vieram esses outros livros de ficção e tal, mas aí a gente não fez um selo pra eles, ficou tudo junto, só a Universinhos que é separado. Então, quando você entra no site do Universo, você tem desde livro de saúde até O Limite do Céu. Literalmente. Vai ter não é só o nome do livro, mas também. Vai ter um livro pra você, não pra qualquer pessoa. Você tá fazendo o seu TCC, ou quer apenas se divertir, seu livro tá lá. Tá lá, vai ter algum livro que vai ajudar você.